Salmos 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O justo, o crente, o que foi salvo, o que foi justificado em Jesus, tem muitas aflições. O justo tem aflições, passa por elas, elas vêm à sua vida. De uma forma ou de outra, o justo sempre vai passar por aflições. O que significa que o Senhor não impede que as aflições existam na vida do justo. Ele até está por detrás delas. 2 exemplos. No Velho Testamento, com José. José, ele sonhou um sonho, contou aos seus irmãos, por isso aborreciam José os seus irmãos, e disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. Nós sabemos que este sonho que José teve, ou estes sonhos, vieram da parte de Deus, porque se vieram a concretizar. O que significa que Deus planeou, na sua sabedoria, na sua soberania, Deus planeou que José um dia teria domínio sobre os seus irmãos. Mas isso não aconteceu imediatamente. Sabemos que José ele foi vendido pelos seus irmãos que o queriam matar, acabou por ser vendido para o Egito, acabou por ir para a casa de um homem importante, mas depois foi preso. Mas sabemos que ele acabou sendo o segundo depois de Faraó no Egito. E depois de todas as tribulações que José passou, de todas as aflições que José enfrentou, ele acabou por ser aquilo que o Senhor queria que ele fosse: salvador da sua família, dos seus irmãos. E José entendeu isso. No capítulo 45 de Gênesis nós lemos 7 e 8. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Foi Deus, disse José, que o enviou. Foi Deus que planeou, dando-lhe sonhos. Foi Deus que o enviou adiante dos irmãos. E ele reafirma assim: não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. Deus o enviou para o Egito. Apesar de terem sido os irmãos que fizeram toda aquela maldade a José quando o despiram, o prenderam, o enviaram para o Egito. Mas José teve a consciência: foi Deus que me enviou. Foi Deus que me deu estas aflições. E mais à frente, em Gênesis 50, José volta a reafirmar isso. Vós bem intentaste mal contra mim. Vós intentaste mal contra mim. Porém, Deus o intentou. Eles intentaram mal, mas Deus intentou para bem. Para fazer, como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Muitas foram as aflições de José. Muitos anos depois nós sabemos que um outro homem foi rejeitado pelos seus irmãos. Foi morto. José não foi morto pelos seus irmãos, mas Jesus acabou morrendo às mãos do seu povo, às mãos dos gentios, às mãos dos romanos. Lemos isso em Atos 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Deus não foi responsável pela maldade de Herodes, de Pôncio Pilatos, dos povos de Israel, dos gentios, dos romanos, mas ele, de uma forma misteriosa que nós não podemos entender completamente, fez com que todos eles fizessem exatamente o que ele tinha determinado que se havia de fazer a Jesus. Porque se assim não fosse, nós não poderíamos ser salvos. Muitas são as aflições do justo,
Vimos um caso, como muitos outros há na Bíblia, ao longo da história, e o caso mais importante do justo, que é o Senhor Jesus. Muitas foram as suas aflições por causa de nós. O que significa então que o Senhor o livra de todas as aflições. O que significa que elas, as aflições, não vão destruir o justo. Elas, as aflições, fazem parte de um plano maior do que a aflição do momento. Isto é, Deus permite, envia a aflição e com ela livramentos que o glorificam e nos levam a estar mais perto dele. O Senhor livrar de todas as aflições do justo significa que elas, as aflições, vão passar. E o que espera o justo é o livramento total e para sempre de todas as aflições. O justo vai ficar livre de todas as aflições numa eternidade gloriosa com Deus. Que bom é saber, ter a certeza, a confiança que tudo o que acontece está dentro de um plano, de um projeto glorioso de Deus para a nossa salvação.